Saudações, estimados alunos. Como última parte desse tema, o conjunto dos números inteiros, a gente vai hoje enfatizar, tentar compreender e interpretar de maneira correta um assunto tão polêmico, que é exatamente as regras decinais. Se percebe muita gente, muitos alunos, com muitos problemas na hora de efetuar uma operação com números inteiros. A gente percebe que durante esses meus quase 30 anos, né, como docente, muitos professores tentam, né, bem intencionados, lógico, ensinar os seus alunos usando determinadas técnicas, criando determinadas metodologias de ensino, e muitas delas acabam dando errado, né? Muitas delas, ao invés de facilitar para o aluno, leva mais problemas ainda para a aprendizagem dos alunos. Isso é notório. Por quê? As pessoas aprendem de maneira diferente. O professor bem intencionado constrói uma regra, por exemplo, com o intuito de facilitar, né, a absorção dessa ideia pelo seu aluno. Só que com isso, ele não verifica, ele não sabe como é que esse aluno raciocina. Enfim, seria muito importante, ao criar uma regrinha, em forma de música ou em forma de sei lá, de uma linguagem mais simples, seria muito importante os professores se questionarem: como eu ensino? Será que a forma como eu ensino facilita realmente para o meu aluno? Será que o meu aluno consegue aprender, consegue captar exatamente aquilo que eu quero dizer? Eu coloquei aqui dois exemplos, né, para que a gente pudesse ilustrar isso que eu estou falando. Por exemplo, aqui nós temos um exemplo clássico e padrão, né, que a gente percebe muitos professores em muitas salas de aula ensinam as regras dos sinais dessa maneira: mais com mais dá mais, menos com menos dá menos, mais com menos dá mais ou dá menos, ou seja, e esquece de enfatizar ao aluno, e às vezes até enfatiza, mas o aluno não dá importância para essa ênfase de que são duas regras, são duas coisas parecidas, porém diferentes. E o aluno tende a compreender como uma única regra, até porque elas começam coincidentemente iguais. Mais com mais dá mais, tanto na regra da adição quanto na regra da multiplicação. Só que quando chega no menos com menos, na regra da adição, menos com menos vai dar menos, porque eu vou conservar o sinal. Mas na multiplicação, menos com menos dá mais, porque sinais iguais é positivo. E quando for mais com menos, aí fica mais difícil ainda, gente, porque mais com menos na multiplicação é negativo, sinais diferentes é negativo. Só que mais com menos na adição, você não pode nem afirmar se é positivo ou negativo, porque vai depender muito do maior número, vai prevalecer o sinal do maior. Então, olha o conflito, olha o problema que a gente acaba criando na cabeça do nosso aluno. Então, isso provoca no aluno um desconforto muito grande, uma insegurança muito grande em matemática, e contribui para que ele tenha medo da matemática. E em outros alunos, isso se arrasta ao longo de toda a vida estudantil. É muito grave isso que eu estou falando. Outro exemplo, que inclusive eu tive a oportunidade de lecionar um ano desses anteriores numa faculdade, para o primeiro ano de economia, e uma aluna me chamou à parte, uma senhora já, e disse: ó, professor, eu aprendi assim desde a minha adolescência: o amigo do meu amigo é meu amigo, o amigo do meu inimigo é meu inimigo, ou seja, o amigo é positivo, o inimigo é negativo. Quando ela usava essa ideia na regra da multiplicação, ela sempre acertava, mas ela queria usar também na adição e sempre errava. Eis aí um exemplo claro do que eu estou falando, é uma verdade. Isso não se aplica a 1, 2, 3 alunos, a uma minoria por sala. Isso se aplica, em média, a 50%, de 50% a 60% dos alunos em cada sala de aula.
É muito grave, gente, que eu estou falando aqui. Eu convido agora vocês para que nós possamos discutir e acompanhar essa revisão, indo na essência do conteúdo das regras de sinais. Então acompanhe, por favor. Nós temos aqui uma reta, chamada reta dos inteiros, onde nós temos o zero como elemento central, né, porque os números inteiros se comportam desse jeito. Aqui nós temos o zero. Para a direita nós temos os números positivos, que estão de verde, e à esquerda do zero nós temos os números negativos, que estão de vermelho. Os números sempre serão dispostos nessa ordem, tudo bem? Então vamos verificar a adição. Vamos verificar a adição de números inteiros. Por exemplo, acompanhe aí as operações e o deslocamento na reta. Nós vamos nos deslocar sobre a reta dos inteiros, de tal maneira que o sinal positivo, o deslocamento é para a direita, né, como está aqui, bem claro na reta, e sinal negativo, a gente vai se deslocar para a esquerda. Então acompanhe aí. A primeira adição. Mais 2 somado com mais 3. Então imagina que eu estou no mais 2, eu estou em cima do 2 positivo, ou seja, estou bem aqui, ó, 2 positivo. Eu vou me deslocar mais 3 casas, ou seja, eu vou me deslocar 3 casas para a direita, ou 3 unidades para a direita, como você queira compreender. Então acompanhe na reta. Eu estou aqui no mais 2, vou me deslocar 3 casas para a direita. 1 casa, 2 casas, 3 casas. Então parei no mais 5. Repetindo, eu saí do mais 2, eu estava no mais 2 e me desloquei 3 casas para a direita. 1, 2, 3. Cheguei exatamente no mais 5. Então, mais 2 com mais 3, tenho como resposta o mais 5. Vamos ver o próximo exemplo. Mais 1 somado com mais 6. Então, eu estou agora no mais 1. Eu estou agora sobre 1 positivo. E vou me deslocar 6 casas para a direita, porque sinal positivo é deslocar para a direita. Então, vamos deslocar 6 casas para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Desloquei 6 casas para a direita, cheguei no mais 7. Então, eu posso garantir que o mais 1 somado com mais 6 é igual a mais 7. Agora, observe aqui. Eu estou em cima do zero, eu estou sobre o zero e vou me deslocar 2 casas para a direita. Então, acompanha. Se eu estou em cima do zero e vou me deslocar 2 casas para a direita. Então, deslocando 2 casas para a direita, eu vou ficar sobre 1, 2 casas, eu vou ficar sobre o mais 2. Então, do zero, me deslocando 2 casas para a direita, eu vou chegar no mais 2. Então, 0 somado com mais 2 dá o próprio mais 2. Até porque o 0 é o elemento neutro da adição também no conjunto dos números inteiros. 0 somado com qualquer número dá o próprio número. Tudo bem? Seguindo em frente. Vamos apagar essa para não poluir muito, né? Vamos aqui, ó, agora fazer o quarto exemplo. Sobre o menos 6 e vou deslocar 5 casas para a direita, porque positivo é deslocar para a direita. Então, se eu estou no menos 6 e vou deslocar 5 casas para a direita, eu vou ter aqui 1, 2, 3, 4, 5. Vou chegar em cima do menos 1. Então, se eu estava no menos 6, desloquei 5 casas para a direita, eu cheguei exatamente sobre o menos 1. Portanto, menos 6 somado com mais 5 é igual a menos 1. Tudo bem? Próximo exemplo. Menos 4 somado com mais 5. Eu estou sobre o menos 4 agora. Bem aqui, sobre o menos 4. E vou me deslocar 5 casas para a direita também. Deslocar para sinal positivo é deslocar para a direita.
Então, se eu estou no menos 4 e vou me deslocar 5 casas para a direita, 1, 2, 3, 4, 5. Eu chego exatamente sobre o mais 1. Então, menos 4 somado com mais 5, isso é igual a mais 1. Tudo bem? Próximo exemplo. Nós estamos sobre o mais 7 e vamos nos deslocar 3 casas, só que agora é para a esquerda. Preste bem atenção que o sinal negativo é deslocar para a esquerda. Então estamos sobre o mais 7 e vamos nos deslocar 3 casas para a esquerda. Mais 7 aqui e deslocar 3 casas, é isso? Para a esquerda. Então, quando a gente se desloca 3 casas para a esquerda, nós temos 1, 2, 3. Chegamos em cima do mais 4. Portanto, mais 7 somado com menos 3, isso aí é igual a mais 4. Outro exemplo, lá em cima, do outro lado. Vamos apagar primeiro esse excesso de poluição no nosso desenho, para não misturar muita coisa. Então, observa bem. Agora nós estamos em cima do mais 3 e vamos nos deslocar 6 casas para a esquerda. 6 casas para a esquerda, que senão é negativo. Então, estamos sobre o mais 3 e 6 casas para a esquerda. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 casas para a esquerda. A gente para exatamente sobre o menos 3. Então, mais 3 somado com menos 6 é menos 3. Se eu estou em cima do zero e me desloco 8 casas para a esquerda, 0, 8 casas para a esquerda, eu vou chegar exatamente... Opa! Eu vou sair do zero, 8 casas para a esquerda. Né? Então, 8 casas para a esquerda, vamos chegar exatamente em cima do menos 8. 0 com menos 8 é menos 8. Se eu estou em cima do menos 3 e me desloco 4 casas para a esquerda, então se eu já estou aqui sobre o menos 3 e me desloco 4 casas para a esquerda, 1, 2, 3, 4. A gente vai chegar em cima do menos 7. Então, menos 3 com menos 4 é menos 7. Outro exemplo. Apagando aqui o excesso. Se nós estamos sobre o menos 2 e vamos deslocar 7 casas para a esquerda, menos 2, se deslocando 7 casas para a esquerda. Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas para a esquerda. Nós vamos chegar exatamente no menos 9. Então, menos 2 com menos 7 é menos 9. Se eu estou em cima do menos 5, sobre o menos 5, e vou me deslocar 5 casas para a direita, então, menos 5, se deslocar 5 casas para a direita, vamos chegar exatamente sobre o zero. Menos 5 somado com 5, isso é 0. Da mesma forma, se nós estamos aqui sobre o mais 8 e vamos nos deslocar 8 casas para a esquerda. Então, volta lá. Eu estou em cima do mais 8 e vamos deslocar 8 casas para a esquerda. Então, a gente vai chegar sobre o 0 novamente. Então, nós temos aqui mais 8 com menos 8 é 0. Se nós formos observar bem, nesse exemplo anterior, o menos 5 e o mais 5 são simétricos. Sempre que eu tiver números simétricos, vamos entender assim que fica bem melhor. O resultado é 0. Isso já foi discutido lá nas operações na adição de números inteiros. Da mesma forma, o mais 8 com menos 8. A soma de simétrico é sempre 0. Agora, vamos organizar essas operações que nós fizemos. Vimos que ela está correta, porque nos deslocamos sobre a reta dos inteiros. Vamos organizar essas operações e criar uma regrinha para elas. Então, observe aqui no exemplo A. No exemplo A nós temos o mais 2 somado com mais 2 deu mais 5. O mais 1 somado com mais 6 deu mais 7.
Então observa que nesse caso, ó, tanto o 2 quanto o 3, eles são positivos. Ou seja, eles têm sinais iguais. Da mesma forma que o mais 1 com o mais 6. Ó. Então, o que faz quando os sinais são iguais? A gente soma as parcelas. Porque 2 somado com 3 deu 5. Então a gente somou as parcelas. E manteve o mesmo sinal. Que aqui é positivo, o 2 é positivo, o 3 é positivo, o 5 se mantém positivo. Da mesma forma no exemplo B, ó, o 1 é positivo, o 6 é positivo, então a gente conservou o sinal e somou as parcelas. Vamos ver o exemplo C, onde o 3 é negativo e o 4 é negativo. Perceba que os dois são negativos, a gente manteve o mesmo sinal e continuou somando as parcelas. 3 mais 4 é 7. Então, o que a gente faz? A gente soma as parcelas e conserva o sinal dessas parcelas. Exemplo D, a mesma coisa. 2 é negativo, 7 é negativo. O resultado se manteve negativo. Então, foi somado 2 mais 7, que deu 9, e foi conservado o sinal negativo. Foi isso que diz aqui. Ó. Soma as parcelas e conserva o sinal. Vamos ver os exemplos de E para baixo, E, F, G, H. Perceba que o exemplo E, ó, nós temos o menos 6 somado com o mais 5. O resultado deu mais 1. Para esse resultado dar mais 1, eu não posso somar 6 mais 5. Porque 6 mais 5 é 11 e não 1. Então, para eu obter 1, eu tenho que subtrair 6 menos 5. Então, nesse caso, quando os sinais são diferentes, nós não vamos mais somar. Nós vamos subtrair as parcelas, os números. Né? 6 menos 5 dá 1. E o sinal? O sinal deu negativo. Perceba que quem que é negativo? O 6 ou o 5? É o 6. E o 6 é o maior. O 6 é maior do que 5. Então, gente, quando os sinais são diferentes, além de nós subtrairmos os números, a gente mantém o sinal do maior. A gente coloca na resposta o sinal do maior. Exemplo F. Menos 4 somado com mais 5. Sinais diferentes também. Então, para chegar no resultado 1, a gente tem que subtrair, não somar. 5 menos 4 dá 1. E aí, o sinal é de quem? É do maior. É do 5, que é maior do que 4. Então, prevalece o sinal do maior. Exemplo G. Mais 7 somado com menos 3. Também, se nós formos somar o 7 mais 3, vai dar 10, não 4. Para obtermos o 4... a gente tem que subtrair 7 menos 3. Então, mais uma demonstração de que quando os sinais são diferentes, a gente sempre subtrai os números. E o sinal? Perceba que o sinal do 4 é positivo, que é o mesmo sinal do 7. Então, prevalece o sinal do maior, porque 7 é maior do que 3. Exemplo H. Mais 3 somado com menos 6 deu menos 3. Para eu obter menos 3 como resposta, eu tenho que subtrair 6 menos 3. Se eu for somar, dá 9. Então, eu faço 6 menos 3, que dá 3. E o sinal negativo é o sinal do maior. 6 é maior do que 3. Então, prevalece o sinal do maior. Essa, gente, é a regra da adição. Tudo bem? Quando os sinais forem iguais, se eu estiver somando parcelas de sinais iguais, eu vou somar os números, acrescentar um ao outro e vou conservar o mesmo sinal dessas parcelas. Sinais iguais, soma os números e conserva o mesmo sinal. Se eu estiver somando números de sinais diferentes, como é o exemplo aqui dos 4 últimos, né, eu não vou mais somar. Se os sinais forem diferentes, a gente vai subtrair os números. Tudo bem? E na hora de colocar o sinal, a gente vai colocar o sinal do maior. Né? Vai prevalecer o sinal do maior desses números. Portanto, falar aqui que mais com mais dá mais, até dá certo. Mas menos com menos já dá menos. Ó. E quando eu falar menos com mais, aqui dá mais, menos, mas aqui embaixo dá mais. Então, aprender dessa forma é um erro. Aprender dessa forma é um suicídio estudantil. Desculpem os excessos na palavra, mas é gravíssimo. É gravíssimo aprender dessa maneira, porque você tende
a compreender que é uma única regra e não é. Essa aqui é a regra da adição. Tá? Repetindo, quando os sinais forem iguais, eu conservo o sinal das parcelas e somo essas parcelas. Quando os sinais forem diferentes, eu subtraio o maior do menor e coloco o sinal do maior. Tudo bem? E a regra que eu vou usar na subtração, quando estiver subtraindo, é a mesma regra que eu uso na adição, até porque a subtração a gente transforma em adição. Seguindo em frente, vamos ver a multiplicação agora com números inteiros. Observa só, primeiro caso, vamos tomar dois números, né, dois fatores com sinais positivos. Então, se você tem aqui o mais 2 multiplicado por mais 4, nós já conversamos sobre isso, que os números positivos são simplesmente um número natural acrescentado do sinal de mais. Então, partindo desse princípio, ao invés de escrever mais 2, vamos escrever simplesmente 2. Já que os números positivos nada mais é do que os números naturais, né? E o mais 4, vamos escrever simplesmente como 4. E quando eu multiplicar 2 vezes 4, isso aqui é 8. Né? E voltando à nossa mesma ideia, se deu 8 na resposta, ele não tem sinal, e todo número que não tem sinal a gente entende que ele é positivo. Então o resultado aqui é mais 8, ou seja, mais 2 multiplicado por mais 4 é mais 8. Da mesma forma aqui, mais 3 multiplicado por mais 5. Olha lá, o mais 3 eu posso escrever simplesmente como 3, e o mais 5 posso escrever simplesmente como 5. E 3 vezes 5 é 15. Como o 15 não tem sinal, e toda vez que um número não tem sinal, significa que ele é positivo. Portanto, mais 3 multiplicado por mais 5 é igual a mais 15. Vamos ver o segundo caso. Vamos considerar aqui que os números eles têm sinais diferentes. Né? O primeiro fator é positivo, o segundo é negativo, por exemplo. Então, pelo fato do 2 ser positivo, eu posso escrever simplesmente 2. Na verdade, os números inteiros positivos são nada mais nada menos que os números naturais. Então eu posso escrever 2 que multiplica menos 3. O que significa 2 vezes menos 3, gente? Fazer 2 vezes o menos 3 significa somar o menos 3 2 vezes. Então está aí menos 3 somado com menos 3. 2 vezes. Inclusive, essa é a definição da multiplicação. Multiplicação é uma soma de parcelas iguais. Né? Se eu tenho aqui 2 vezes o menos 3, então eu vou repetir o menos 3 uma vez e repetir ele mais uma vez, a segunda vez. E quando eu faço menos 3 somado com menos 3, lá pela regrinha da adição, sinais iguais, a gente conserva o sinal e soma, não é isso? Então, sinais iguais, conserva o sinal e soma. Portanto, mais 2 multiplicado por menos 3, isso é igual a menos 6. Outro exemplo, mais 4, nós podemos escrever simplesmente como 4. O positivo representa o número natural. Então, a gente pode dizer que isso aqui é 4 vezes menos 5. E 4 vezes o menos 5 é repetir o menos 5 4 vezes. 1, 2, 3, 4. 4 vezes. Menos 5, menos 5, menos 5, menos 5. E se eu estou somando vários números, perceba que os sinais são todos iguais. Todo mundo aqui é negativo. Né? E se os sinais são iguais, eu conservo o sinal e somo 5 mais 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 20. Portanto, mais 4 multiplicado por menos 5 é menos 20. Tudo bem? Vamos ver aqui o terceiro caso. Como eu falei, eu separei em casos para ficar melhor de compreender. O primeiro fator é negativo e o segundo é positivo. Então aqui eu tenho menos 6 multiplicado por mais 2. Eu vou repetir o menos 6, já que ele é negativo, e esse mais 2, pelo fato dele ser positivo, ele representa o número natural. Então, ao invés de mais 2, eu posso escrever simplesmente 2. E aí eu tenho 2 vezes menos 6. A multiplicação é comutativa também, né? Então, 2 vezes o menos 6 significa escrever o menos 6 2 vezes. Repetir ele 2 vezes somando.
E quando eu faço menos 6 somado com menos 6, isso é uma adição, que nós já aprendemos anteriormente. Se os sinais são iguais, a gente repete o sinal e soma. 6 mais 6 é 12. Soma e conserva o sinal. Sinais iguais, né? Aqui, ó, se nós temos menos 4, ou seja, então, o menos 6 multiplicado por mais 2 é menos 12. Menos 4 multiplicado por mais 4. Vou repetir aqui o menos 4. Entretanto, o mais 4 é um número inteiro positivo, ele é a mesma coisa que o 4 natural. Então eu posso escrever menos 4 multiplicado por 4. E 4 vezes alguma coisa é somar essa alguma coisa 4 vezes. Então está aqui, ó, 1, 2, 3, 4 vezes. Ó. Repetir 4 vezes o menos 4. E quando eu somo esses números aqui, perceba que eles têm o mesmo sinal. Os sinais são iguais. Se os sinais são iguais, eu conservo o sinal e somo as parcelas. 4 mais 4, 8, mais 4, 12, mais 4, 16. Então, esse resultado aqui dá menos 16, ou seja, menos 4 multiplicado por mais 4 é igual a menos 16. Tudo bem? Vamos ver aqui o quarto caso. Ambos os fatores são negativos, né? Então, se eu tenho menos 3 multiplicado por menos 5, observa só o seguinte. Esse menos 3 nós podemos escrever da seguinte maneira. Nós podemos colocar o sinal negativo fora do parêntese e escrever ele como seu número oposto. Ou seja, fazer o inverso do que nós aprendemos lá na subtração de número inteiro. Né? Porque se eu tenho um sinal que antecede o parêntese, se ele é negativo, é porque eu vou trocar o sinal do que está dentro do parêntese quando eu for retirar esse parêntese. Só que eu estou fazendo essa ideia de maneira inversa. Né? Eu tenho aqui dentro um sinal negativo. O número é negativo, menos 3. Eu posso colocar um menos fora do parêntese e trocar o menos 3 pelo seu oposto, mais 3. Tudo bem? Então a gente fica aqui com menos, que vai ser repetido até o final, mais 3 que multiplica 5. Só que pelo fato desse 3 ser positivo, eu posso escrevê-lo simplesmente como um número natural 3. Então fica aqui o menos, coloquei aqui entre colchete 3 que multiplica menos 5. Só que 3 vezes o menos 5 é repetir o menos 5 3 vezes. Então está aqui, ó, uma vez, 2 vezes, 3 vezes o menos 5. E quando eu for somar menos 5 com menos 5, percebam que eles têm os sinais iguais. Então eu vou conservar o sinal e vou somar 5 mais 5 mais 5, que é 15. Observa que o sinalzinho de negativo lá do início, né, que nós separamos, ele vem sendo conservado, ele vem sendo mantido o tempo inteiro. Ó. E aqui a gente observa, eu tenho um colchete e tenho um sinal que antecede o colchete. O sinal que antecede o colchete é negativo. Quando isso acontece, para a gente eliminar o colchete, a gente vai ter que trocar o que está dentro do colchete pelo seu oposto. Então, o que era menos 15 torna-se mais 15. Ou seja, menos 3 multiplicado por menos 5 vai dar mais 15. A mesma forma aqui, ó, menos 2 multiplicado por menos 4. Eu vou reescrever esse menos 2, colocando o sinal negativo fora e trocando ele pelo seu oposto, mais 2. Tudo bem? Vou escrever entre colchete e esse mais 2, por ser positivo, eu escrevo ele como um natural 2. Porque todo número positivo nada mais é que um natural. Número natural. E 2 vezes o menos 4 significa repetir o menos 4 2 vezes, somando. Perceba que o menos foi sendo conservado o tempo inteiro fora do colchete. Ó. E menos 4 somado com menos 4 dentro do colchete, sinais iguais, eu conservo o sinal e somo 4 com 4, vai dar menos 8. Só que perceba que tem um sinal que antecede o colchete, que é negativo. Se o sinal que antecede o colchete é negativo, a gente troca o que está no interior do colchete pelo seu oposto. Então, o oposto de menos 8 é o mais 8. Portanto, menos 2 multiplicado por menos 4 é mais 8.
Observe essa tabelinha aqui. Nós associamos, organizamos essa tabelinha com as operações que nós fizemos anteriormente. Então perceba que se os dois, eu estou multiplicando dois números, se eles são positivos, a resposta dá positiva. Né? Olha aqui o terceiro exemplo, mais 2 multiplicado por menos 3. O resultado deu menos 6. Mais 4 multiplicado por menos 5. O resultado deu menos 20. Perceba que, se o número que eu estou multiplicando tem sinais diferentes, a resposta já vai dar negativa. Ok? Aqui é negativo e aqui também é negativo. Então, mais 2 vezes menos 3, 2 vezes 3, 6, sinais diferentes, negativo. 4 vezes 5, 20, sinais diferentes, negativo, menos 20. Ou menos 6 vezes mais 2. 6 vezes 2, 12, sinais diferentes, também negativo. 4 vezes 4, 16, sinais diferentes, também negativo. Então, se eu estou multiplicando números que têm sinais diferentes, percebam que eu vou multiplicar esses números o tempo inteiro, mas a resposta vai ser sempre negativa. Então, multiplicar sinais diferentes significa ter resposta sempre negativa. E se eu estou multiplicando dois números que têm mesmos sinais, olha, observa aí na primeira, segunda linha e nas duas últimas, perceba que os sinais são iguais, a resposta dá positiva. Sinais são iguais, a resposta é positiva. Sinais iguais também, menos e menos, mas eles são iguais. A resposta também positiva. Sinais iguais, a resposta também positiva. Então, se eu estou multiplicando números que têm sinais iguais, a resposta é sempre positiva. Não interessa se é mais e mais ou se é menos e menos. Se os sinais das parcelas, dos dois fatores, forem iguais, o resultado é sempre positivo. Então, a regra da multiplicação, que é o mesmo para a divisão, sinais iguais, eu multiplico, o resultado é positivo. Sinais diferentes, eu multiplico e o resultado é negativo. Se eu estiver dividindo dois números, eu divido um pelo outro, mas o resultado é positivo se os sinais forem iguais. Se os sinais forem diferentes, eu vou dividir um pelo outro e o resultado é negativo. Simples assim. Inclusive, a regra da subtração, da multiplicação é ainda mais fácil do que a regra da adição, porque não vai me interessar quem é maior, quem é menor. Tudo bem? Então, daí a gente conclui o seguinte. Na adição, né, que é o mesmo procedimento que na subtração, se os sinais forem iguais, o que se vai fazer? A gente vai somar os números e conservar o mesmo sinal. Por exemplo, mais 3 somado com mais 4, os sinais são iguais. Então eu vou conservar o mesmo sinal das parcelas e somar 3 com 4, que é 7. Outro exemplo, menos 1 somado com menos 3. Perceba que os sinais são iguais, ó. Os sinais são iguais, os dois são negativos. Então eu vou conservar o sinal e vou somar as parcelas 1 mais 3, 4. Isso eu procedo dessa maneira na adição e na subtração. Se os sinais forem diferentes na adição e na subtração, bom, se os sinais forem diferentes, eu não vou somar, mas eu vou fazer o contrário. Eu vou subtrair os números, eu vou atribuir o sinal do maior módulo, ou seja, do maior valor absoluto. Observa que os sinais são diferentes. O 2 é negativo e 1 é positivo. Então eu vou subtrair 2 menos 1, que é 1, eu vou atribuir a resposta ao sinal do maior. Quem é maior, 2 ou 1? Maior é 2. Qual o sinal dele? Negativo. Então a resposta é menos 1. Outro exemplo, menos 1 somado com mais 3. Os sinais, verifique que eles são diferentes. Então não vou somar, eu vou subtrair 3 menos 1, que dá 2. Eu vou atribuir a ele o sinal do maior. Quem é o maior, 3 ou 1? É 3. E o sinal dele é positivo, então o resultado, mais 2. Se eu estou multiplicando ou dividindo, é outra regra, gente, totalmente diferente da anterior. Até parece um pouco, até elas são até parecidas, mas não são iguais. Então, se eu estou multiplicando números que têm mesmos sinais iguais, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar na resposta sempre o resultado positivo. Menos 2 vezes menos 3,
Os sinais não são iguais? São, olha, menos e menos. Então a resposta vai ser positiva. E eu multiplico 2 vezes 3, 6. Se os sinais forem diferentes, ó, percebo que aqui os sinais são diferentes. 5 negativo e 2 positivo. Se os sinais são diferentes, a resposta sempre vai ser negativa. E eu multiplico 5 vezes 2, 10, continuo multiplicando. Se eu estiver dividindo, eu vou dividir os números, logicamente. Mas a regra dos sinais é a mesma. Sinais iguais, o resultado é positivo. Sinais diferentes, o resultado é negativo. Tudo bem? Então, essa é a regra dos sinais correta. Essa é a regra que nunca falha, que você nunca erra, porque ela é a regra matematicamente correta. Então, sinceramente, como professor de matemática há quase 30 anos, eu aconselho você a tomar uma atitude difícil, mas necessária. Eu aconselho você a abandonar, a jogar fora a ideia do mais com mais é mais com menos é menos, e do amigo do meu inimigo é meu inimigo, e outras regrinhas inventadas que não leva você a lugar nenhum, a não ser a uma constante dúvida e a um constante problema com regra dos sinais. Tudo bem? Muito bem. Desculpa pela extensão do vídeo, mas foi necessário, né? Um vídeo quase 40 minutos. Eu espero que seja proveitoso para você essas explicações e que você possa sair da sua zona de conforto, né? Ter a coragem de abandonar, se você é um desses alunos que tem aprendido errado, ou confunde, ou sempre tentou fundir, juntar duas regras como sendo uma só. Eu peço a você que tenha a coragem de abandonar essa aprendizagem, né, e assumir essa nova maneira de ver as operações com números inteiros, que ela eliminará uma série de problemas que você teve até hoje desnecessariamente. Muito obrigado pela atenção, e se você gostou, né, da aula, dê like, se inscreva no canal, deixe seu comentário, né, que os novos vídeos que forem saindo você vai ir recebendo de antemão. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade. E não esqueça, estuda que a vida muda. Até a próxima.